Olá pessoal do nosso Música Proparoxítona, estamos aqui novamente hoje para mostrar uma grande trilha sonora de novela, uma das novelas mais importantes da televisão brasileira, aí, no caso a Rede Globo. Trilha essa que está completando 50 anos. Estamos falando aqui da novela Gabriela. Tem o disco aqui, disco Gabriela. Um disco incrível, a gente já vai falar sobre as músicas e tudo mais. Uma capa também bem construída. Essa novela ela foi exibida de abril a outubro de 1975. Portanto, aí os 50 anos de exibição dessa novela e da trilha muito famosa. Essa foi a 21ª novela exibida às 22 horas pela Rede Globo. Essa novela foi baseada no livro de Jorge Amado, grande escritor baiano, um dos maiores escritores nacionais, de um romance dele de 1958 chamado Gabriela, Cravo e Canela. E aí teve uma adaptação aí desse romance do Walter George Dust, que era um dramaturgo aí brasileiro, fez essa adaptação, deu muito certo, e aí dentro da trama, né, da novela, teve a direção do Walter Avancini e do Gonzaga Blota. Um elenco incrível aí. Na época aí, a grande Sônia Braga protagonizando aí a Gabriela, com José Wilker, Armando Bogos, Nívia Maria e tanta gente, o Paulo Gracindo. Então, essa trama teve enorme sucesso, como eu disse, foi reprisada umas 4 vezes depois, teve os outros remakes e reapresentação em capítulos compactos, e assim se deu. Essa novela também, fazendo um parênteses aqui, ela fez muito sucesso depois lá em Portugal, foi a primeira novela a fazer muito sucesso lá fora. Tem até uma curiosidade aí, Portugal estava saindo lá de uma ditadura de mais de 40 anos, de Salazar, e aí teve lá a Revolução dos Cravos em 74, voltou a democracia, e aí essa novela acabou servindo como um parâmetro aí para os novos costumes, o pessoal lá se libertando socialmente de tudo que tinha acontecido até então. Os artistas, para vocês terem uma ideia, os atores faziam passeio, iam lá para Portugal, eram recebidos no aeroporto como quase que heróis, assim, com grande destaque. Então a música fez muito sucesso lá em Portugal. Foi o pontapé inicial para que outras novelas também fossem para lá. E para outros países do mundo todo, como aconteceu com Escravizaura 2 anos depois, mais recentemente, não tão recentemente, né? Mas em 2012 Avenida Brasil, Clone e tantas novelas que fizeram sucesso não só em Portugal, como até na China. Essas novelas foram exportadas. Então, muito legal aí essa dramaturgia brasileira, que na década de 70 era bastante forte, tinha muita gente, muito dramaturgo, muito diretor, muita gente boa. Mas voltando aqui então à nossa trilha sonora, podemos falar de algumas músicas, não vamos colocar todas, mas por exemplo, Coração Ateu é a primeira música do disco. Essa música foi composta por Sueli Costa, uma grande compositora que nos deixou até recentemente, em 22, mas uma grande compositora aí brasileira. Ela e o Abel Silva fizeram muita música boa. E aqui Coração Ateu foi gravado pela Maria Bethânia, enorme, gigante intérprete brasileira. Muito legal essa música, Coração Ateu. Depois tem um clássico aqui que chama-se Alegre Menina. Essa Alegre Menina foi um dos primeiros sucessos do Djavan. Djavan estava começando lá e tal. Acabou gravando essa música. Essa música não é de autoria dele, essa música é do Dori Caymmi. Dori Caymmi é o filho mais velho do Dorival Caymmi. E ele pegou um poema lá, também do Jorge Amado, e acabou escrevendo a letra, e o Dori Caymmi, o Jorge Amado fez a letra, óbvio, do poema dele, e o Dori Caymmi fez a música. E aí, a gravação impecável do Djavan. Aí, perfeição na certa, uma linda música.
A música fala de uma menina que era muito alegre, muito divertida, e que mesmo com tantas joias, com tanta riqueza lá do sultão lá e tal, a menina não era feliz. Então a música mostra um pouco aí da felicidade que está dentro da simplicidade da vida, da alegria. E aí é uma música muito linda. O pessoal antigo aí vai realmente lembrar dessa música. Quem não conhece, vale a pena dar uma olhada aí nessa interpretação do Djavan, Alegre Menina, Dori Caymmi também. Depois tem uma outra aqui que chama-se Modinha para Gabriela. Essa música Modinha para Gabriela foi gravada pela Gal. Essa música, quem escreveu essa música foi o Dorival Caymmi, o pai do Dori. Essa música foi uma encomenda. Aí, parte da trilha sonora, as músicas são do Dorival Caymmi, gênio da música nossa também. Vale a pena Gal Costa cantando Modinha para Gabriela. Depois a gente tem Filho da Bahia, uma música bem alegre, bem assim, num ritmo assim que traz um pouco aí a cultura baiana. Essa música foi gravada pela Fafá de Belém também, um dos primeiros sucessos da Fafá lá, toda sensual, uma música muito legal. Essa música é de um compositor não tão conhecido, Walter Queiroz. Ele era músico, advogado, publicitário, participou lá de alguns festivais da Bahia, lá nos anos 60, como compositor. Aí ele deu essa música lá, a Fafá pegou, gravou, fez enorme sucesso. Então o Walter Queiroz também participou de trilhas e tal, um cara pouco conhecido, mas muito competente aí. Filho da Bahia. Depois a gente tem aqui uma música de um compositor nordestino muito conhecido, eu particularmente gosto muito dele, que é o Geraldo Azevedo. Ele interpreta essa música, mas a música é dele e do Alceu Valença, outro grande compositor pernambucano. A música chama-se Caravana. Música bem curta também, a letra, assim como a brevidade da vida. Ele fala sobre a brevidade da vida, a coisa breve, rápida. E aí é uma música bem legal, muito sentimental, muito profunda, assim, com relação à melodia e à letra. Aqui eu vou deixar lá na descrição uma interpretação lá do Grande Encontro lá, e que no caso, bem recente até, o A Elba, o Geraldo Azevedo e o Alceu, esses dois últimos, os compositores dessa música Caravana. Vale a pena dar uma olhada. Depois a gente tem uma música aqui também, Retirada, uma música lindíssima, uma música bem legal, uma música que fala, uma música pouco divulgada aqui, juntamente com o seu autor, Elomar. Elomar é um grande compositor, poeta baiano, um cara pouco, como disse, pouco conhecido aqui, e é conhecido lá no Nordeste como... Ele promove, sempre promoveu uma autêntica música sertaneja nordestina. Muitos estudiosos da música estudam a música do Elomar, um cara bastante influente, de grandes compositores, já influenciou aí Caetano Veloso, já foi gravado por Fagner, por tanta gente boa. Elomar, Retirada, música lindíssima, vale a pena conhecer esse grande poeta baiano Elomar. Depois a gente tem aqui a música Adeus, música do Dorival Caymmi, interpretada por Carlos Walker. Carlos Walker também participou de alguns festivais, pouco conhecido, um cara muito influente, um cara que virou produtor musical, produziu discos aí junto com João Bosco, Gilberto Gismonti, João Gilberto, Caetano Veloso, só que a nata da música sempre ficou nos bastidores, mas sempre foi muito respeitado. Aqui ele canta a música Adeus, uma música meio bossa nova, lembra muito bossa nova. Vale a pena vocês conhecerem. Depois tem mais duas músicas aqui que eu não vou colocar aqui na descrição, são duas músicas instrumentais que remetem aí àquela questão nordestina. Uma delas é a guitarra baiana, que o nome já está dizendo, tem um ritmo assim bem baiano, bem aquele ritmo baiano que todo mundo gosta, e a Bahia é conhecida, interpretada e tocada pelo Moraes Moreira, lá do grupo Novos Baianos, um cara assim bastante influente dentro da música brasileira e principalmente da música nordestina. E uma música instrumental também lindíssima, chama-se
Porto, que é só vocal aí do MPB4. A música fez muito sucesso, ficou meio quieta lá dentro do setlist do MPB4. E aí nos últimos shows aí e tal, ele acabou, o MPB4 com uma nova formação aí, né? Eles acabaram gravando novamente a música Porto, tocando aí nos seus shows a música Porto. Quem tiver curiosidade, dá uma procurada lá, Porto. Outra curiosidade aqui também é que dentro dessa trilha sonora, depois foi criada uma outra trilha sonora, só para exemplificar, contextualizar aqui, existia lá um prostíbulo lá dentro da trama, lá das 22 horas e tal, que se chamava Bataclan. Bataclan era um prostíbulo lá, luxuoso e tal, que os homens frequentavam, teve muita confusão lá, muita trama. A música, o Bataclan ficou tão famoso que as músicas que tocavam dentro do Bataclan não entraram na trilha sonora e foi criada então uma outra trilha sonora que eu tenho aqui, ó. Por coincidência eu tenho aqui, chama-se Uma Noite no Bataclan. Um disco também bem legal lá, de 75, da mesma época, um disco também que está fazendo 50 anos. Aqui nós temos aqui a Natália do Vale, temos aqui Fulvio Stefanini e o pessoal que gosta aqui. Só que esse disco aqui, ele remete um pouco aos anos 50 e aos anos 60. Então aqui tem Nilson Gonçalves, Altamiro Carrilho, alguns cantores assim latinos, internacionais, mas latinos, a música bolero e tal, na época era muito famoso, tocava demais. E aí, como tinha muito sucesso, eles reuniram, fizeram uma outra compilação, o pessoal da Som Livre, e lançou esse disco aqui, ó, Som Livre lançou Uma Noite no Bataclan, falando lá do prostíbulo e tal, são clássicos assim, da boemia lá dos anos 50 e 60, aqui no Brasil e na América Latina. Então, fica aqui essa postagem dos 50 anos desses dois álbuns. A gente só vai deixar aqui, quem sabe a gente traz um dia aqui um pouco de boemia aqui para vocês, a gente põe aqui o Bataclan. Hoje a gente trouxe aqui Gabriela, a trilha sonora da novela Gabriela, lá de 1975. Há 50 anos atrás essa novela estava iniciando aí, começando aí aqui no Brasil. Vale a pena dar uma olhada na trilha, muito legal, muita gente famosa, tudo, depois acabou, estavam começando lá, né, como eu disse, como é o caso do Djavan, Fafá de Belém, João Bosco e tal, ok? Então está aqui esses 50 anos aqui dessa trilha maravilhosa, vou deixar na descrição aqui parte essas músicas que eu citei aqui. Então, um grande abraço a todos, curtam aí na descrição e até a próxima postagem.